Estes exercícios seguem a sequência do PDF com todos os exercícios dos exames, das datas da descrição, que podem baixar grátis no meu site acessando o link na descrição deste vídeo. Exercício 1. Qual é o limite da sucessão de termo geral uniciana é igual a 1 mais E levantado a menos n. Ora, já sabemos que n tende para mais infinito. Menos n vai tender para menos infinito. E levantado a menos n, se formos ao gráfico da função exponencial, sabemos que ela vai fazer isto. Quando o n tende para menos infinito, ela vai tender para zero. Portanto, E levantado a menos n vai tender para zero. Então, o limite de n vai ser igual a 1 mais 0, que é igual a 1, que é a nossa opção D. Exercício 2. O valor de limite quando n tende para mais infinito de 1 mais 1 sobre n levantado a 2n. Ora, isto é a definição do número de Neper. Só temos de arranjar aqui as coisas. Isto vai ser igual ao limite quando o n tende para mais infinito de 1 mais 1 sobre n, aqui nunca se pode mexer, e agora, para ser a definição completa, eu aqui preciso de n. Isto, se eu coloco aqui o n, tenho de o colocar aqui em baixo, e aqui, coloco aquilo que já lá estava. N, então isto aqui vai ser E levantado a 1, tudo levantado a 2, que é igual a E levantado a 2, que é a nossa opção D. Exercício 3. Considera a função g definida por g de x é igual a 2x menos 5 sobre x menos 1. Indique qual é o valor do limite quando o x tende para 1 mais de 2x menos 5 sobre x menos 1. Isto vai ser igual, substituindo 2 vezes 1 menos 5 sobre 1 mais menos 1. Ora, este é positivo e é um bocadinho maior que 1. Então, isto vai dar, se este é maior que 1, vai dar 0 mais. 2 vezes 1, 2. 2 menos 5, isto é igual a menos 3 sobre 0 mais. Mais com menos dá menos, menos infinito, que vai ser a nossa opção C. Exercício 4. O valor de limite, quando o x tende para 0, de x sobre E levantado a x menos 1. Ora, isto dá 0 sobre 0. Já sabemos que se tem uma exponencial ou um logaritmo, é um limite notável. O nosso limite notável é limite, quando o x tende para 0, de E levantado a kx menos 1 sobre kx, isto é igual a 1. Ora, isto é o inverso disto, que também é verdade, mas podemos ajeitar. Então fica limite, quando o x tende para 0, de 1 sobre E de x menos 1 sobre x. Ora, já sabemos que isto vai dar 1. Isto é igual a 1 sobre 1, que é igual a 1, que é a nossa opção C. Exercício 5. Limite, quando o x tende para mais infinito, de 2x à quinta é levantado a menos x. Então, isto vai ser igual a 2 vezes o limite quando o x tende para mais infinito, de x à quinta, vezes E levantado a menos x. Isto vai dar infinito. Vai dar mais infinito vezes 0, que é uma indeterminação. Isto vai ser igual a 2 vezes o limite quando o x tende para mais infinito. Este vai passar para o denominador, x à quinta sobre E levantado a x. Isto que está aqui também é um notável. Ora, este cresce mais rápido. Então, se o denominador cresce mais rápido, tudo vai dar 0. 2 vezes 0 igual a 0 é a nossa opção B. Exercício 6. Limite, quando o x tende para 0 mais, de logaritmo neperiano de x sobre x. Ora, já sabemos que
a função logarítmica, quando x tende para 0 mais, vai tender para menos infinito. Ora, isto vai ser igual a limite, quando o x tende para 0 mais, do logaritmo naperiano de x, vezes limite, quando o x tende para 0 mais, de 1 sobre x. Ora, já vimos que este aqui assim dá menos infinito, e vemos que este vai dar mais infinito. Mais por menos dá menos, isto é menos infinito. Vai ser a nossa opção A. Exercício 7. Indica o valor de limite quando o x tende para 0 mais, logaritmo base 2 de x sobre e de x menos 1. Ora, já sabemos que isto vai ser igual ao limite quando o x tende para 0 mais de logaritmo base 2 de x vezes limite quando o x tende para 0 mais de 1 sobre e de x menos 1. Ora, e de x menos 1, ora que já sabemos que é levantado a 0 dá 1, como é um bocadinho maior do que 0, este valor aqui vai dar 0 mais. Ora, 1 sobre 0 mais vai tender para mais infinito. Já sabemos que o logaritmo, pelo seu gráfico, vai tender para menos infinito, quando o x tende para 0 mais. Ora, isto vai ser igual a menos infinito vezes mais infinito, que é igual a menos infinito, que é a nossa opção C. Exercício 8. Na figura está representada a parte do gráfico de uma função f de domínio R. Quais das seguintes afirmações é verdadeira? Portanto, isto aqui vai mexer com o limite quando x tende para menos 4, o f de 4 e o limite quando o x tende para 4 mais, de f de x. Ora, aquilo que nós podemos ver pelo gráfico é que quando o x tende para 4 menos, vai ser este valor que é igual a f de 4. Então, limite quando o x tende para 4 menos de f de x é igual a f de 4. Mas, no entanto, o limite quando x tende para 4 mais vai ser diferente, que é diferente do limite quando o x tende para 4 mais de f de x. Ora, então, a nossa opção vai ser a nossa opção B. Exercício 9. Na figura está representada parte dos gráficos de duas funções f e g contínuas em R. No gráfico de f interseta o eixo OX no ponto abscissa 3. Indica o valor de limite quando o x tende para 3 menos de g de x sobre f de x. Ora, isto vai ser igual ao limite quando o x tende para 3 menos de g de x sobre o limite quando o x tende para 3 menos de f de x. Quando formos ver aqui assim em 3, ora, g de x é um valor positivo. Isto é igual a valor positivo, vamos lhe chamar k mais. E o f de x vai ser 0, mas como é 3 menos, ela vem por valores positivos, ela vem por valores acima de 0. Portanto, vai ser 0 mais. Mais com mais dá mais. E k sobre 0 vai dar infinito. Portanto, isto vai ser mais infinito, que é a nossa opção D. Exercício 10. Sejam f e g duas funções do domínio R. Sabe-se que o gráfico de g é uma reta, que designaremos por S. E sabemos que limite, quando o x tende para mais infinito, de f de x menos g de x, é igual a 0. Isto que está aqui é a definição de assíntota não vertical. Quer dizer que g de x é uma assíntota não vertical de f de x. Ora, está aqui. É a nossa opção D. Exercício 11. Para um certo valor de A e um certo valor de B,
o gráfico da função de domínio R definida por f de x é igual a mais b é levantado a x. Está parcialmente representado na figura abaixo. Tal como a figura sugere, a reta da equação y igual a menos 1 é a assíntota do gráfico de f. Portanto, isto é uma assíntota horizontal. O gráfico de f interseta o eixo ao y no ponto de ordenada 1. Portanto, o ponto 0, 1 pertence ao gráfico. Quais são os valores de a e de b? Vamos fazer utilizando as propriedades das transformações de funções, sabemos que a b levantada é x, tem uma assíntota horizontal, como qualquer exponencial, que não tenha simples, isto é, que não tenha nada subtraído ou somado, y igual a 0. Ora, se ela vai ter aqui uma assíntota y igual a menos 1, quer dizer que ela sofreu uma translação vertical no sentido negativo, portanto, o meu A vai ser igual a menos 1. Sabemos que o A é igual a menos 1 e que o ponto 0, 1 pertence, vamos substituir. Portanto, 1 é igual a menos 1 mais B é levantado a 0. É levantado a 0 é 1, portanto fica 1 é igual a menos 1 mais B vezes 1. Ora, B vezes 1 é B, fica, este passa para cá, 2 igual a B, portanto é a nossa opção A. Exercício 12. O gráfico da função f de domínio R, f de x é igual a 0,1 mais 0,2 é levantado a 0,13x. Tem uma única assíntota. Já sabemos que as funções exponenciais têm a assíntota y igual a 0. Se eu lhe fizer uma translação vertical 0,1, ela vai passar a ter uma assíntota horizontal y igual a 0,1, que é a nossa opção B. Exercício 13. Exercício 13. De uma função h de domínio R+, sabe-se que a reta de equação y igual a 1 é a assíntota do seu gráfico. Então, se é a assíntota do seu gráfico, sabemos que é uma assíntota horizontal, cujo declive m é igual a 0. E eles pretendem saber o valor de limite quando o x tende para mais infinito, por causa do domínio R+, de h de x sobre x. Ora, isto que está aqui é a definição do declive da assíntota não vertical, que neste caso vai ser uma assíntota horizontal e isto vai ser igual a 0, que é igual ao meu m, que é a nossa opção A. Exercício 14. Na figura está representada a gráfica na função f, da qual a reta t é assíntota. O valor de limite, quando o x tende para mais infinito, de f de x menos x menos 2. Isto que está aqui, aparentemente, se for igual a 0, vai ser a definição da assíntota, não horizontal. Vamos verificar se esta é a nossa assíntota oblíqua. Portanto, aquilo que nós temos a fazer é achar a equação desta reta. M igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Substituindo os pontos, nós vamos ter, por exemplo, 0 menos menos dá mais 2 sobre 2 menos 0. Isto vai ser igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Ora, já sabemos que ela passa naquele ponto, isto é a minha ordenada na origem, o b igual a menos 2. Portanto, a equação desta assíntota será y igual a x menos 2. Verificamos que é a mesma equação, portanto, por definição, vai ser igual a 0, que é a nossa opção B. Exercício 15. Na figura está representada graficamente uma função f de domínio R+. A reta S que contém os pontos menos 2, 0 e 0, 1 é a assíntota do gráfico de f. Indica o valor de limite, quando o x tende para mais infinito, de f de x sobre x. Já sabemos que isto é a definição do declive, é o m da assíntota não vertical. É só pegarmos nestes pontos, que são os pontos que pertencem à assíntota, e achar o m. Dou 1 menos 0,
sobre 0 menos menos 2 dá mais 2. Isto é igual a 1 meio, que é a nossa opção C. Quero-te pedir um favor. Se estás a gostar, inscreve-te no canal e assinala a campainha para saberes quando chega mais ajuda. E se puderes, compartilha nas tuas redes sociais para que mais colegas possam ter a minha ajuda. Obrigado. Exercício 16. De uma função f de domínio R+, sabe-se que a reta de equação y igual a menos 2x mais 1 é a assíntota do seu gráfico. Qual é o valor do limite quando o x tende para mais infinito de f de x? Vou fazer isto analiticamente e depois graficamente é mais fácil, mas vou fazer analiticamente. Nós já sabemos que limite quando o x tende para mais infinito de f de x sobre x vai ser igual ao m, que é menos 2. Ora, se eu passar este para cá, fica limite quando o x tende para mais infinito de f de x igual a menos 2 vezes o limite quando o x tende para mais infinito de x. Ora, já sabemos que isto aqui vai ser mais infinito vezes menos 2 vai ser igual a menos infinito. Mas, graficamente, também podíamos perceber que esta reta da assíntota é decrescente. Ora, a nossa função vinda daqui ou dali, tanto faz, ela vai tender sempre para quê? Para menos infinito, que é a nossa opção A. Exercício 17. E uma função f de domínio 0 a mais infinito, sabe-se que as retas de equações y igual a 1 e x igual a 2 são assíntotas do seu gráfico. Quais das afirmações seguintes é verdadeira? A função é contínua em todo o seu domínio. Não é porque ela tem uma assíntota vertical. Portanto, a A é falsa. A função módulo tem um máximo absoluto. Nada nos diz isso. Portanto, não é necessariamente verdadeira. O gráfico de f não tem assíntota oblíqua, é verdade. Esta é verdadeira. A C é verdadeira. Porque se tem uma assíntota horizontal e ela tem um domínio de 0 a mais infinito, se o seu domínio é este e ela dentro deste domínio tem uma assíntota horizontal, então ela não pode ter uma assíntota oblíqua. Exercício 18. Considera uma função G de domínio 0 a mais infinito contínua em todo o seu domínio. Sabe-se que o gráfico de G tem uma única assíntota e o limite, quando o x tende para mais infinito, de G de x sobre x é igual a 1 meio. Então, isto aqui é o declive da assíntota não vertical. Já sabemos que se é 1 meio, ela vai ser uma assíntota oblíqua. E ela é contínua em todo o seu domínio. Portanto, esta aqui, o A não pode ser, porque tem uma assíntota horizontal. Aqui, não é, nem sequer é contínua, tem uma assíntota vertical. Isto é um declive positivo. Portanto, este é um declive negativo, não pode ser. Portanto, vai ser a nossa hipótese D, que é uma reta oblíqua com declive positivo. Exercício 19. Na figura junta está representada a parte do gráfico na função f de domínio R contínua em todo o seu domínio. A bissetriz dos quadrantes pares e a bissetriz dos quadrantes ímpares são assíntotas do gráfico de f. Indiquem qual das figuras seguintes pode estar representada a parte do gráfico da função g definida por g de x é igual a f de x sobre x. Ora, já sabemos que fx sobre x, isto vai ser o m da assíntota não vertical. Já sabemos que quando o x tende para mais infinito, g de x, o limite de g de x vai ser igual a 1. Porquê? Porque é y igual a x, o seu declive é 1, quando isto é a minha assíntota não vertical, quando o x tende para mais infinito. E o limite, quando o x tende para menos infinito, de g de x, vai ser igual a menos 1, exatamente, porque y igual a menos x, o meu m é menos 1, isto é a equação da minha assíntota não vertical quando x tende para menos infinito. Já sabemos ainda que o x tem de ser diferente de zero. Portanto, f de x sobre x não é contínua. Podemos ainda estudar um bocadinho mais, que é quando o g de x sobre x, quando o x tende para zero mais, ora,
G de x tende para 0, 0 mais, ela vai dar um valor positivo, são duas, é k mais sobre 0 mais. Quando o x tende para 0 menos, ora, a função mantém o k mais, f de x é k mais, e aqui é 0 menos, isto vai ser igual a menos infinito. Então já sabemos que ela tem uma assíntota vertical em 0, que quando o x tende para 0 menos, ela vai dar para menos infinito, e aqui assim para mais infinito. Sabemos que quando o x tende para mais infinito, a função vai tender para 1. E quando o x tende para menos infinito, a função vai tender para menos 1. Isto é um gráfico muito mal feito, mas dá a ideia. Ora, dentro destas opções, a correta vai ser a A. Exercício 20. Na figura abaixo está a parte da representação gráfica de uma função f par e positiva, da qual a reta de equação y igual a 0 é assíntota. Qual é o valor do limite quando o x tende para menos infinito de 1 sobre f de x? Ora, quando o x tende para menos infinito, o f de x vai tender para 0, mas é um 0 positivo, porque está acima da linha do x. Portanto, vai ser igual a 1 sobre 0 mais, que é igual a mais infinito, que é a nossa opção C. Exercício 21. Na figura está representada a parte do gráfico de uma função h de domínio de 0 a 5 e de 5 a mais infinito. As retas da equação x igual a 5, é uma assíntota vertical, x igual a 5, e y igual a 3, são as únicas assíntotas do gráfico da h. Isto é uma assíntota horizontal. Indica o valor do limite, quando o x tende para mais infinito, de h de x sobre 3 mais L levantado a menos x. Ora, isto vai ser igual ao limite, quando o x tende para mais infinito, de h de x sobre o limite, este h ficou fora do sítio, limite, quando o x tende para mais infinito, de 3 mais L levantado a menos x. Ora, já sabemos que se ela tem uma assíntota horizontal, o limite, quando o x tende para mais infinito, de h de x, é o valor da sua assíntota horizontal, que é igual a 3. E aqui fica 3 mais L levantado a menos infinito. Ora, já sabemos, pelo gráfico da nossa função exponencial, que L levantado a menos infinito vai tender para 0. Quando o x tende para menos infinito. Este vai ser igual a 3 sobre 3 mais 0, que é igual a 3 sobre 3, que é igual a 1, que é a nossa opção B. Exercício 22. Seja f uma função de domínio R e seja g a função definida por g de x é igual a f de x mais 1. Ora, isto é uma transformação de funções, quer dizer que a função andou para a esquerda um valor. A reta da equação y igual a 2x mais 4 é a única assíntota do gráfico de f. Quais das seguintes é uma equação da única assíntota do gráfico de g? Ora, é fácil. Onde está x, nós vamos fazer a transformação de x mais 1. Y igual a 2, x mais 1 mais 4, y igual a 2x mais 2 mais 4, y igual a 2x mais 6, que é a nossa opção A. Exercício 23. Seja g uma função de domínio R+, sabe-se que limite, quando o x tende para mais infinito, de g de x mais x sobre x é igual a 4. O gráfico de g tem uma assíntota oblíqua. Qual das condições seguintes pode ser uma equação dessa assíntota? Portanto, vamos subdividir isto. Limite, quando x tende para mais infinito, de g de x sobre x mais x sobre x é igual a 4. Ora, já sabemos que isto que está aqui é o m e isto aqui é 1. Então fica limite, quando o x tende para mais infinito, de g de x sobre x mais 1 igual a 4. Então o m vai ser igual, o m da minha assíntota
não vertical, no caso a oblíqua, vai ser 4 menos 1 igual a 3. Ora, a única opção que tem o n igual a 3 vai ser a B. Exercício 24. Na figura estão representadas graficamente duas funções f e g. Quais dos gráficos seguintes poderá ser o da função f sobre g? Temos de estudar os sinais e os zeros. Portanto, vamos fazer um quadro de sinais f, g e f sobre g. Ora, já sabemos que a nossa função f em menos 1 tem um zero e que a nossa função g em 2 tem um zero. Então aqui fica uma assíntota vertical e vamos fazer as sinais, até aqui a negativa depois é positiva. Aqui assim ela é negativa, aqui é positiva. A função f sobre g aqui tem um zero, aqui é positiva, aqui é negativa e aqui é positiva e tem uma assíntota vertical. Ora, tem uma assíntota vertical em x igual a 2, a única opção certa vai ser a A. E como podemos ver, a função é positiva até menos 1, depois é negativa e depois torna a ser positiva de 2 até mais infinito. Exercício 25. Na figura abaixo está a parte da representação gráfica de uma função S de domínio R. Indique qual das figuras seguintes pode ser parte da representação gráfica da função t, definida por t de x igual a 1 sobre s de x. 1 sobre s de x. Já sabemos que quando s de x igual a 0, a t de x vai ter uma assíntota vertical. Então ela vai ter uma assíntota vertical x igual a menos 1 e x igual a 1. E mantém exatamente os mesmos sinais que a função s, porque este é positivo, portanto vai ter os mesmos sinais. T de x vai ser negativa até menos 1. Em menos 1 tem uma assíntota vertical, depois vai ser positiva, depois em 1 tem outra assíntota vertical e depois vai ser negativa. Portanto, dentro destas condições, ela é negativa, positiva, negativa com duas assíntotas verticais é a nossa opção D. Exercício 26. Numa função h, sabe-se que o domínio de h é R+. Sabe-se que o limite, quando o x tende para mais infinito, de h de x é igual a 0. Isto quer dizer que ela tem uma assíntota horizontal, y igual a 0. E o limite, quando o x tende para 0, de h de x é igual a menos infinito. Então ela tem uma assíntota vertical, x igual a 0. Indique quais dos gráficos seguintes poderá ser o gráfico de h. Se ela é definida em R+, esta nunca poderá ser. Portanto, esta seria logo cortada por causa do domínio. Esta aqui assim, tem uma assíntota vertical aqui e uma assíntota vertical aqui. Não, ela tem uma assíntota horizontal e uma assíntota vertical. Ela aqui não é definida, não. Ela tem uma assíntota vertical. Está aqui. Portanto, a nossa opção A é A. A nossa opção certa é A. Exercício 27. Uma representação gráfica da função f definida por f de x é igual a 3 levantada a 1 sobre x. Pode ser, já o domínio vai ser igual a r, exceto 0. Porque o x não pode ser 0. Se eu fizer limite quando o x tende para menos infinito, de 3 levantado a 1 sobre x, vai ser igual a 3 levantado a 0, que é igual a 1. E o limite, quando o x tende para mais infinito, de 3 levantado a 1 sobre x, vai ser igual a 3 levantado a 0, que também vai ser igual a 1. O ponto não pertence, mas ela é limitada. Portanto, ela tem limite. Isto quer-nos dizer que ela vai ter uma assíntota horizontal y igual a 1, para a esquerda e para a direita. Agora vamos fazer limite quando o x tende para 0 mais de f de x. Ora, isto vai ser igual a limite quando o x tende para 0 mais de 3 levantado a 1 sobre x,
vai ser igual a 3 levantado a mais infinito, que vai ser igual a mais infinito. E limite, quando o x tende para 0 menos, de 3 levantado a 1 sobre x vai ser igual a 3 levantado a menos infinito, que vai ser igual, pelo gráfico, já sabemos que vai ser 0. Portanto, nestas condições, a opção certa vai ser a D. O limite quando x tende para 0 mais infinito, o limite quando x tende para 0 menos é 0, sendo que o 0 não pertence ao domínio. Uma função h do domínio R-, sabe-se que a reta da equação y igual a 2 é a síntese do seu gráfico. Qual é o valor do limite quando o x tende para menos infinito de h de x sobre e de x? Ora, já sabemos que se ela tem uma assíntota horizontal, o limite quando x tende para menos infinito, por causa do seu domínio de h de x, isto é igual a 2. E sabemos que este limite vai ser igual ao limite quando o x tende para menos infinito, de h de x, vezes o limite quando o x tende para menos infinito, de 1 sobre e de x. Ora, já vimos que isto vai ser igual a 2, isto aqui assim. Isto vai ser igual a 2 vezes, isto é levantado a menos infinito, 1 sobre e levantado a menos infinito, que podemos saber pelo gráfico, que vai ser 0 mais, porque está acima do eixo do x. Ora, isto vai ser igual a 2 vezes 1 sobre 0 mais, isto vai dar mais infinito, vezes 2 também vai dar mais infinito, que é a nossa opção A. Exercício 29. Para um certo valor de k é contínua R a função definida por... o que aqui está. Qual o valor de k? Para ela ser contínua, já sabemos que o limite, quando o x tende para 0 menos de f de x, tem de ser igual ao limite, quando o x tende para 0 mais de f de x, por sua vez tem de ser igual a f de 0. Ora, o sinal de igual está incorporado num dos ramos. Portanto, isto aqui vai ser igual ao 0 menos. Temos de fazer estes limites. Então, fica limite, quando o x tende para 0 menos de f de x, igual ao limite quando o x tende para 0 menos de 0, que é igual a 0, e que por sua vez também, como tem o sinal de igual, é igual a f de 0. Ora, como sabemos que ela continua, este limite, para 0 à direita, vai ter de ser igual a 0. Portanto, limite, quando o x tende para 0 mais de logaritmo neperiano de x mais k, vai ter de ser igual a 0 para que ela seja contínua. Então, isto vai ser logaritmo neperiano de k igual a 0, k vai ser igual a 1, que é a nossa opção C. Exercício 30. Para um certo valor de k é contínua em R a função g definida por estes valores que aqui estão. Qual o valor de k? Isso é a mesma coisa que o exercício anterior. Portanto, limite, quando o x tende para 0 menos de f de x, vai ter de ser igual ao limite quando o x tende, no caso, g de x, limite quando o x tende para 0 mais de g de x, igual a g de 0. Ora, isto vai ser limite quando o x tende para 0 menos de g de x, portanto vai ser este ramo. De k mais cosseno de x vai ter de ser igual ao limite quando o x tende para 0 mais de logaritmo neperiano de 1 mais x sobre x. E este aqui assim, o g de 0 vai ser o limite igual ao limite quando x tende para 0 menos. Portanto, isto que aqui está dá 0 sobre 0, é um limite notável e já sabemos que vai dar 1. Então, temos que limite, quando o x tende para 0 menos, de k mais cosseno de x vai ter de ser igual a 1. Ora, isto vai ser o equivalente. Substituindo, vamos ter k mais cosseno de 0 igual a 1. Ora, cosseno de 0 é 1, portanto fica k mais 1 igual a 1, k igual a 0, que é a nossa opção B.